tem contradições? Tem, claro que tem. Tem? Tem. Mas não deveria ter, então. Deveria. 10 minutos na tela. Se ela é a palavra de Deus, Deus se contradiz com aquilo? Bom, primeiro que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Ah, então a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, porque se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus, quando eu ler Gênesis capítulo 3, eu vou ver a serpente falando e vou interpretá-la como palavra de Deus. E não pode? Não, porque a fala da serpente é uma. Mas quem criou a serpente? O próprio texto relata que é uma Quem criou a criatura que está serpente? falando. Quem criou a serpente? O próprio Deus. Então. E algum Mas- problema para Deus fazer a serpente falar? Não vejo problema algum, desde que esse falar Ah. seja entendido da maneira que o texto propõe, e não da maneira que nós propomos. Sim. Então a questão é a seguinte, eu não posso confundir a fala de Eva com a fala de Deus, nem a fala do diabo com a fala de Deus, porque se eu confundir essa fala, vai virar bagunça, é o que acontece. Então a Bíblia tem contradição. Ela tem. Então eu não Por- preciso nem debater contigo. Você tem que falar o contrário do que eu estou Eu falando. não posso, por causa do seguinte, no capítulo 2, Deus diz que se comer, Então você não não morre. acredita, então você não acredita que a Bíblia toda é inspirada. Não, ela é inspirada, os relatos são inspirados por Deus, o que está ali contido é inspirado por Deus. Aí sim, Todo relato bíblico é sim, inspirado. É? sim, há uma inspiração. Então a fala da serpente é inspirada ou não? O relato sobre a serpente, sim, a fala, não. Mas como que é esse negócio aí? Vou te A explicar. fala não, vai lá, explica. Eu gostei disso aqui. É gostoso falar sobre isso. Veja bem, Vai lá, fala não, vai lá. se Deus diz que se Ah. comer da árvore morrereis, então a serpente vai lá na frente e diz que não morrerás. Há uma contradição. Há como negar isso? Como onde está a contradição? Como não há contradição? Não tem contradição nenhuma. Ah, sim, se Deus está dizendo que se comer vai morrer, e o outro diz que Ah. não vai morrer, Aí você tem que falar quem falou a verdade e quem falou mentira, e não há contradição. aí é uma contradição. Ah, não, porque não é é uma men- contradição. Como não? Não, alguém falou a verdade, o outro falou a mentira, não tem contradição Exato. nenhuma. Não, peraí, a mentira e a verdade são opostas. São. Isso é contraditório? Sim, claro. Não, que- não é contraditório. Como que a verdade não é contraditória com a mentira? Contraditório é eu falar a verdade que eu falar aqui pra você e depois voltar com a palavra E eu te contra a contradizer. mentira. Então, mas é a fala de Com a Deus. mentira, eu posso te aí contradizer a com a fala mentira. de Deus já fala da mentira. Ok? Então não é contraditório. Aí é mentira. Porque aí no caso... Questão gramatical, o que é a verdade e o que é a mentira? Ambos são Não é- opostas, não é- contraditórias. Não, sim, mas você tá falando uma Se você questão... disser pra mim que a mentira e a verdade é a mesma Você coisa... tá falando fica uma difícil. questão textual. Sim, é disso que Entende? nós estamos falando. Então, se a Bíblia tem contradições, eu não tenho mais razão de debater com você. Porque eu venho aqui para dizer que a Bíblia tem contradição e você tinha que me dizer que a Bíblia não tem contradição. Como não há contradição se a serpente diz uma tem. coisa e Deus diz outra? Infelizmente, aí já Só não que dá. tem um detalhe, aí o problema não é mais nosso. Mas vamos lá. Prossiga. Vamos lá, pastor. Já que você falou que a Bíblia tem contradição, agora ficou difícil, né? Ah, lógico. Deixa eu falar que não. Ó, Mas aí vamos ver quem vai sugerir responder esse versículo aqui, ó. Olha que lindo. Segundo os Reis 8:26 diz assim, ó. Acasias começou a reinar com 22 anos e reinou 1 ano em Jerusalém. Em 2 de Reis 8:26. Em 2 de Crônicas 22:2 vai dizer que ele começou a reinar com 42 anos. O que é o correto? Ele reinou a partir dos 22 anos ou com 42 anos de idade? erro de tradução e Erro de cochilo tradução. do tradutor. Então, pois bem. Isso então, ocorre. Agora, não confunda a só tradução com a concluir- Bíblia. Não. Peraí. Isso aqui é o quê? O manuscrito Isso é- diz uma coisa. Agora, se o tradutor vai lá e pega o manuscrito e onde- coloca outra, é o mas erro dele. qual manuscrito que diz cada um diz diferente? Nós Qual que é? temos... Quantos manuscritos nós temos? Não. Do Antigo Testamento, qual que é? Vamos lá, os principais do Antigo Testamento. Códice de Alepo, Leningrado, P19, Oro 445. Então, qual desses códigos não traz 22 e o outro Agora, traz 42? qual a tradução que você utilizou aí? Hã? Qual a tradução que você usou? ARC, Almeida Revista ARC. Corrigida, é isso. E se eu pegar a LTT? Não, qualquer uma vai Vamos estar. pegar LTT? Pode pegar, vai estar diferente do mesmo jeito. Será que a LTT Vai estar? estar. Podemos conferir? Vamos lá. Me explica. A maioria dos tradutores corrigiram Não vários sabe na erros. tangente, pastor, por favor. É 22 ou 42? Ambos estão em contradição. O erro é de tradução, não é Erro de do tradução. manuscrito. Tá bom. Não se pode confundir o manuscrito com a tradução. Ok, por que o crente tem que acreditar na Bíblia se a Bíblia é contraditória e tem problema de tradução e nós não temos os originais? Por que então? Por que o senhor que é pastor prega em cima do púlpito da Bíblia como a verdade de Deus, se ela não é verdade de Deus? O senhor está acabando de falar aqui que a Bíblia tem contradição. Que palavra de Deus é essa que o senhor prega no púlpito então? O senhor precisa fazer isso então? Primeiro, eu tenho que pregar que a Bíblia contém a palavra de Deus e não dizer que ela é Contém a palavra de Deus. contraditória, pastor. A contraditória é dos homens, não é de Deus. Pastor, então- A palavra do Eterno não se contradiz. Não, então Todas qual as que é vezes a que palavra você do Eterno? pega Qual que é a a fala palavra do do Eterno? Eterno Qual e que é? compara com a dele, Agora vamos- você não vê contradição. Qual que é a palavra do Você Eterno? vê contradição da palavra de Responda. Deus com o dos homens. Qual que é a palavra de Deus então que não tem contradição? Qual que é? Me dá o capítulo e versículo. Todo e qualquer capítulo onde diz assim diz o Senhor, propriamente isso é a palavra de dito, Deus. certo? Propriamente dito, onde o próprio Deus se pronuncia, você não vai encontrar contradição na fala dele. Então você está falando... Você vai encontrar contradição na fala dos homens. Então a parte da logia.
É igual a Jesus, então? Seria aquela Bíblia que onde Deus fala, vem aparecendo em vermelho, seria isso? Não entendi, me perdoe. Então a palavra de Deus, como o senhor colocou, seria igual aquelas Bíblias antigas, onde a logia, ou a palavra de Jesus, ou a palavra de Deus viria em vermelho, seria isso? Sim. Então só isso seria a palavra de Deus, concorda? Exato. É isso ou não? A Bíblia contém a palavra de Deus. Essa afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é teológica, não é bíblica. Uhum. Ela Ok. contém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Fica à vontade. Lá em Ezequiel 26:7 é a palavra de Deus, porque é Deus quem está dizendo. Que Ezequiel? Nabucodonosor iria destruir a cidade de Tiro. Ezequiel 26:7. Lá é a palavra de Deus. Certo. Eu pergunto, Deus mentiu então com a sua própria palavra? Sabe por quê? Porque não se cumpriu. Como e a palavra assim? de Deus está escrito. Destruiu qual cidade? A cidade de Tiro, porque quem destruiu Tiro. foi Alexandre o Grande. Deus falou que Nabucodonosor quem ia destruir. E tá aí a palavra de Deus dizendo. E quem Deus constitui as autoridades da terra? Foi Deus. E quem foi constituir Ciro Vamos ou lá. Nabucodonosor? Deus, Qualquer tipo de imperador? Deus, qual o senhor colocou? Olha só. Deus falou que iria levantar Nabucodonosor para destruir Tiro. Só tem um Qual problema. o capítulo do versículo? Capítulo 26, versículo 7. E Tiro não foi destruída? Não por Nabucodonosor. Foi por Alexandre o Grande. Mas E aí? peraí, tem um problema aí. Problema sério. Qual é o problema sério? Vai lá. Qual que é o problema sério? A datação. Será que essa ordem cronológica que você colocou aí... Mas não, Quantas vezes foi destruída? não sou eu quem coloco a análise cronológica, não sou eu. Deveria colocar. Primeiro, Hã? Não, quantas não vezes sou eu Tiro quem foi coloco a destruída? análise cronológica, é a Bíblia. Estou usando o bíblico, pastor. Não, peraí, a Bíblia não colocou. Hã? Quando que foi Mas destruída, Ezequiel? Nabucodonosor Peraí, destruiu Tiro. quantas vezes Tiro foi destruída? Quantas vezes? Sim, tem essa Uma detalhe. vez só. Não, peraí, até onde você Uma sabe. vez só. Ela foi sitiada por Nabucodonosor Sim. durante 13 anos e não foi destruída. Mas- Aí vem Alexandre o Grande em 332. Mas o texto diz que ele ia destruir. Hã? O texto não diz que ele ia destruir Não, Tiro. não, Ele não. dominou, destronou o rei Não, de Tiro. tá errado, tá Ele fez o que destruir. tinha que ser feito. Destruir. Mas que tradução você está utilizando? Tanto que foi LTP? assim, ó. Meu amigo, eu estou usando, eu posso A usar até tradução o que mais texto, convém. eu posso usar até o texto hebraico se você Ok, quiser. como queira. Ok? Fique à vontade. Não sai pela tangente não, por favor. Não estou saindo pela Tanto tangente. que no Eu capítulo... respeito o texto. Só um minutinho só. Tanto que no capítulo 29, versículo 18, o próprio Nabucodonosor admite o fracasso, meu amigo. De Ezequiel. Ele admite o fracasso que não conseguiu os despojos da cidade. Sabe por quê? Porque não conseguiu destruí-la. E aí, quem é que está dizendo isso? A sua palavra de Deus, como o senhor falou. Pera, tem um Agora, detalhe. o senhor me explica. Tem um detalhe, tem um detalhe. Ah. Primeiro nós temos que ler o texto e o contexto. Você costuma habitualmente nos seus canais Esse é o contexto? teologando, Esse contexto? deixando sempre Pastor, o contexto de lado, isolando. Pastor, O problema eu é que- escrevi um livro sobre Ezequiel 28, só sobre Ezequiel 28. Eu também estou escrevendo. Só sobre... Não, eu tô falando que eu escrevi. Certo? Aí o senhor vem dizer que eu não analiso o contexto. Quando o senhor Eu coloca escrevi no seu canal, não faz. uma nota de exegese com todo o contexto de Ezequiel 28. No seu canal Não. de exegese, que eu acompanho de vez em quando teologando, inclusive... Nós vamos doutor- fazer o seguinte, em vez do senhor ir pro lado pessoal, o ad hominem, volta aqui Não, porque estou você atacando responde o senhor. para as pessoas. Não, o senhor está atacando. Não Vamos estou. lá. Você não perguntou, vamos lá. O senhor Tá. falou o que contém a palavra de Deus. Nabucodonosor É conseguiu aquilo qual cercar diz assim, ó, Tiro assim diz o e Senhor. dominar Tiro. Dominou. E arrancou o Pastor, domínio. não está escrito dominar no texto, está escrito É me questão de farei tradução. uma penha descalvada. É E destruição daí? total, pastor. Mas O seu Deus essa é a mentiroso. interpretação sua. Não é minha, Isso é escrito no interpretação texto. Ô, Du, por isso que tinha que colocar a Bíblia online. Põe. Tá entendendo agora? Pô, por Mas quê? é Porque os pastores mentirosos vão vir aqui. formato. Você está me chamando de mentiroso? O senhor está mentindo na minha Então frente. o senhor também está mentindo. O senhor está O senhor mentindo costuma na frente do seu mentir com público. frequência. Para mim, para frente do seu público. O senhor Sabe por quê? distorce e Porque deturpa. o texto bíblico, a sua palavra de Deus, Eu- qual o senhor vamos fazer o colocou seguinte, aqui eu vou agora, bater que é a aqui. palavra Vamos colocar o de texto. Deus. Ó, Vamos fazer uma coisa e colocar o Peraí texto. que tá acabando Entendeu? o tempo. Segue que tá acabando Não, o tempo. não, Acalme-se, acalme-se, mas vamos eu colocar o tô texto. calmo, pastor. Não adianta o senhor Vamos querer colocar o ficar de texto. ativo Não, aqui, não. pega texto com O que texto. aconteceu? Primeiro, gente, qual a desculpa do pastor aqui? Eu dei, segundo Reis 8:26 para ele, que o rei diz que ele tem 22 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém. Quando chega em Crônicas Eu disse que era uma 22:2, tradução. quando chega em Crônicas 22:2, vai colocar que o rei tinha 42 anos quando foi governar em Jerusalém. O que aconteceu? Erro de tradução. Aí o pastor chegou, erro de tradução. Quando eu argumentei, então a Bíblia tem contradição? Tem, menos a palavra de Deus. Quando ele fugiu para tal palavra de Deus, que seria assim diz o Senhor, aí eu usei o texto de Ezequiel, que Deus, segundo ele, prometeu e falou que Nabucodonosor iria destruir Tiro. O que aconteceu? No capítulo 29 vai dizer que isso não aconteceu. Qual é o argumento do pastor agora? Nenhum, porque Agora, não tem. peraí. Quem está no Fica à governo de vontade, Babilônia no capítulo 28? É Nabucodonosor? Não. Ele misturou o governo Não com misturei destruição. nada. Obrigado, pastor. Não foi ainda. Um abraço, pastor Jefferson. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. 15 segundos Essa aí, é a pastor. Seria melhor colocar o texto inteiro, fica mais fácil. Não tem como, pastor. É o Se não formato. colocar, fica Aqui não tem difícil. texto. Não, é Mas formato. daí os membros da sua igreja vai ver, tá?
Os membros da sua igreja vai pegar as passagens. 6 segundos ainda você tem, ó. 5. Joga pra mim aqui. Tá bom o negócio, hein? É isso aí. Isso aqui, gente. Pastor, é assim mesmo, tá? Acho que é a primeira vez que você participa. Você tá em foco da câmera. Opa, tá aqui. O Sabino virou diretor aqui também agora. Ó. Aí. Pastor.